Olá pessoal, vamos dar início aqui hoje ao nosso módulo de farmacologia. Hoje eu vou trazer para vocês um tema bem introdutório, bem geral, para a gente entender alguns conceitos antes da gente entrar nos grupos mais específicos dos fármacos. Então aqui a gente tem os princípios gerais, a gente vai falar hoje sobre o que são os fármacos, sobre receptores e sobre metabolismo. Então, fármacos, eles são substâncias que alteram uma função. Então, quando a gente administra um fármaco, seja por qual via a gente escolha, ele vai, em determinado ponto do organismo, ele vai alterar alguma função que pode ser de várias formas, como vocês vão ver aqui um pouquinho mais para frente. Então, eles atuam em alvos moleculares, então tem moléculas específicas nas quais eles vão atuar. E na maioria das vezes, essas moléculas elas vão sofrer um efeito de agonista ou antagonista daquele fármaco que atuou sobre ela. O que isso quer dizer? Quando o fármaco ele vai agir como um agonista naquela molécula, ele vai ativar uma certa reação. Ou se ele agir como um antagonista, ele vai inibir com que essa reação ela seja ativada, com que ela aconteça. As propriedades que definem o comportamento e as funções dos fármacos são as seguintes. O tamanho, de acordo com o tamanho do fármaco, ele vai ser para diferentes situações, para diferentes lugares. Por exemplo, se você precisa de um fármaco que vai agir, que tem que atravessar a barreira hematoencefálica, você não pode administrar um fármaco de qualquer tamanho porque fármacos de moléculas muito grandes não vão passar, então tem que ser um fármaco de densidade molecular menor. Afinidade com o respectivo receptor, então existem vários tipos de receptores e tem fármacos que têm mais afinidade ou menos afinidade com certos receptores. Vai definir muito o comportamento dele e a função dele na hora que ele chegar no sítio para realizar aquela função específica. A capacidade de ser transportado, né? Então, os fármacos, as moléculas, elas precisam de um transportador, que geralmente são proteínas, como a albumina. Também existem outros transportadores, mas elas precisam de um transportador e às vezes elas podem ter mais ou menos afinidade com esse transportador, dependendo de qual fármaco é. Então, isso vai mudar também muito o comportamento e a sua função. E também a forma como é excretado do organismo, né? Por exemplo, eu coloquei aqui uma bexiga para exemplificar a excreção urinária. Então, a forma como esse fármaco vai ser excretado do nosso organismo também vai alterar também o comportamento e a função dele. Aqui a gente tem um gráfico para ilustrar uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente, que é a dose terapêutica. O que é a dose terapêutica? Quando você vai no médico e ele passa para você um receituário que diz lá, você vai tomar tal remédio de tantas miligramas de 8 em 8 horas por 8 a 10 dias. Aquilo ali, ele está te dando uma receita para um medicamento que ele sabe que vai se manter na dose terapêutica. Por quê? Porque cada medicamento, ele tem uma vida média. Então, o médico ele sabe quando que esse medicamento ele vai começar a agir e quando que ele vai começar a perder o efeito dele. Então ele tem que te passar um receituário para que aquele medicamento sempre permaneça na faixa terapêutica. Se ele te passar um medicamento com uma dose maior ou se ele te passar para beber num horário menor, em vez de ser de 8 em 8, você beber de 4 em 4, você vai estar ingerindo muito mais medicamento do que você precisa e aí ele vai passar dessa fase terapêutica para uma fase tóxica, que é essa que está aqui em cima aqui. Então isso aí vai fazer mal para o seu organismo. E se acontecer o contrário também, se ele te passar uma concentração menor, ou se você demorar muito tempo para tomar entre um e outro, vai ficar aqui numa faixa subótima, que pode ser que esse fármaco não cumpra a função dele ou cumpra pouco a função dele. Então, a dose terapêutica é muito importante porque é a que a gente tem que prestar atenção quando a gente for administrar um fármaco para um paciente. Seja qual fármaco for, a concentração, a via, seja o que for, a gente tem que prestar atenção nessa dose terapêutica. A gente pode falar também um pouco sobre os principais alvos farmacológicos.
a gente tem os receptores, as enzimas, os canais iônicos e também outros fármacos. Só que na maioria das vezes, os alvos são os receptores. Então, falando um pouco mais sobre os receptores, que é o que mais acontece, eles são os alvos de maior relevância. Sobre eles, os fármacos podem exercer diferentes funções. Então, o que isso quer dizer? É o que eu falei lá no início. Quando um fármaco vai agir sobre um receptor, ele pode agir de várias formas. Então, vocês podem ver aqui que ele pode ser um agonista, como ele vai ativar o receptor para ele provocar certa função. Ele pode ser um antagonista, aí ele vai impedir a ativação do receptor, impedir que uma certa reação aconteça. Ele pode ser um agonista parcial. Isso quer dizer que ele vai ativar parcialmente esse receptor, então vai ocorrer só uma parte daquela resposta que a gente espera. E ele pode também ser um agonista inverso. O que é um agonista inverso? O agonista inverso, ele ativa o receptor, porém ele diminui a resposta biológica que ele produz. Por que isso acontece? Isso aqui acontece quando o receptor ele já tem uma resposta que já está ocorrendo naturalmente. Então, já tem uma reação que está ocorrendo ali e vem um agonista e se liga nele. Então, ele vai ativar, porém, essa ativação vai fazer com que a resposta biológica esteja um pouco diminuída. E falando agora sobre metabolismo, a gente tem que citar aqui um grupo de enzimas, né, que é o citocromo P450, que é o grupo de enzimas mais importante quando a gente fala sobre metabolismo, que é um grupo aí que está presente no fígado, né, nos hepatócitos. Esse grupo aí, ele vai estar responsável por metabolizar a maior quantidade de fármacos e outras coisas que passam ali pelo fígado. E tem dois conceitos muito importantes que a gente tem que entender também que diz respeito ao metabolismo. O primeiro deles é a tolerância. O que é a tolerância? Ela é quando o fígado ele está recebendo muita substância, muito de um fármaco para ele ser metabolizado. Então, o que acontece? Como o fígado está recebendo muito daquele fármaco, ele entende que ele precisa de mais enzimas, mais citocromo para ele poder estar metabolizando. E aí ele vai produzir mais citocromo para metabolizar mais aquele fármaco que está vindo. E aí ele vai conseguir metabolizar aquilo mais rápido. E aí o que acontece? Aquele fármaco ele não vai agir da forma como ele agia antes. Você vai precisar de uma dose maior de fármaco para você conseguir aquele efeito que antes você conseguia com uma dose menor, porque você desenvolveu uma tolerância. E tem outro conceito também que é muito importante, que é a dessensibilização. O que é a dessensibilização? É a redução do número de receptores para o fármaco devido à estimulação contínua. Então o que acontece? Você está tendo uma estimulação muito grande de determinado fármaco e o corpo identifica isso e ele quer frear. O que ele faz? Ele vai pegar e vai diminuir a quantidade de receptores que ele está disponibilizando para que seja passado esse sinal. E diminuindo essa quantidade de receptores, você vai diminuir a ação, certo? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Isso aqui foi uma aula bem introdutória, alguns conceitos bem gerais e básicos que a gente tem que ter em mente, né, para a gente avançar. Se vocês tiverem gostado, lembra de deixar um like, se inscrever no canal. E nas próximas aulas eu vou estar trazendo alguns outros conceitos um pouco mais avançados e importantes também, para depois a gente conseguir adentrar em cada classe específica dos fármacos e explicar pouco a pouco cada fármaco e todas as características de cada um.